Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa manhã de reflexão. Hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu acho que a gente não deveria dizer dia da consciência negra, mas no dia de tomarmos consciência de que os negros existem, são nossos irmãos, porque para Deus não existe diferença de cor, de raça, de etnia. Somos sim brancos, negros, pardos, índios, amarelos, mas nós somos filhos de um mesmo e único Pai, que na diversidade criou-nos para a unidade. Sejamos todos irmãos, amemo-nos uns aos outros. Eu não tenho amigos negros, eu não tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos. O que a cor da pele, a definição, a orientação sexual de cada um não me diz respeito. Eu tenho amigos. E meus amigos são o que são e devem ser amados da maneira que são. São filhos de Deus, são meus irmãos, são meus amigos e eu os amo. Vamos então hoje meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Lucas 19, 45 a 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Lucas 19, 45 a 48 nos diz: Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Vamos de novo ouvir o texto do Evangelho, para que possamos deixar que ele vá internalizando no nosso coração e assim possamos aprofundar e meditar a palavra de Deus, de Lucas 19, 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, todos nós já conhecemos bem esse texto do Evangelho em que Jesus entra no templo e expulsa o que nós chamamos os vendilhões do templo. E ele diz que minha casa será casa de oração. O templo havia sido erguido para que o povo tivesse um lugar de oração, um povo tivesse um lugar de encontro com Deus. E ele foi erguido para fazer memória da história do povo de Israel, sobretudo desde que Deus os havia tirado lá do Egito com poder e mão forte, e em forma de agradecimento por todas as vezes que Deus agiu em favor do povo do Egito, em forma de agradecimento pela aliança que Deus tinha realizado com seu povo, foi erguido o templo para que o povo pudesse estar na presença de Deus, fazer a sua oração. Por que tinham animais no templo? Os animais eram oferecidos em sacrifício a Deus, agradecendo a Deus. Também para os rituais de purificação se matavam animais no templo. A questão está que esses animais eram vendidos ali no átrio do templo
E existia uma moeda própria do templo. E quem ganhava com isso, quem lucrava, não eram os que estavam ali vendendo. Os que lucravam com isso, os nomes aparecem aí, os sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo, aqueles que eram endinheirados e que queriam pôr fim à vida de Jesus, porque Jesus justamente se posicionava contra essas atitudes. E para isso existia um câmbio, o templo funcionava como uma casa de câmbio, porque para o templo existia uma moeda própria. Para se comprar os animais de sacrifício, não podia se comprar com o dinheiro que vinha da rua, o dinheiro civil, porque assim achavam eles que não estariam manchando aquela que seria a oferta para o Senhor. Não estariam misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus. Então existia, primeiro, se trocava a moeda no templo, e na hora de trocar esta moeda já existia um lucro, porque vocês sabem, como qualquer outra casa de câmbio hoje, a hora que você vai trocar a moeda, a sua moeda já vai valendo menos. Então já tinha um lucro na hora da troca da moeda, e depois o lucro na hora da compra dos animais. Mas o lucro maior era esta troca da moeda. Então, é com isso que Jesus se revolta e põe todo mundo para correr, dizendo: a minha casa será casa de oração. É o lugar de encontro com Deus, oração, no momento do povo estar na presença do seu Deus e não de fazer barganhas. Por fim, a gente percebe que por causa disso queriam matar Jesus, não sabiam como fazer, porque o povo simples ficava fascinado com Jesus. Mas eu aprendi uma coisa de um amigo meu que é padre Belmiro Halber, está lá no Paraná? Não, Mato Grosso. Padre Belmiro Halber dizia assim: o povo, mesmo na igreja hoje, 10% está contigo porque der e vier. 10% é contra em qualquer situação. E 80% vai para o lado que o vento bate mais forte. E assim aconteceu. O povo estava com Jesus, mas os sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo fizeram a cabeça da massa, que depois acabou gritando na praça, junto com os sumos sacerdotes: crucifica-o. Quem puxava o grito eram os sumos sacerdotes e os mestres da lei, e o povo acompanhava. Então, entender isso. Trazendo este evangelho para os nossos dias de hoje, cuidado, sobretudo nós padres, cuidado o povo de Deus, para que a gente não transforme a casa de Deus numa outra coisa que não uma casa de oração. Não é só a venda de objetos, vender algo lá fora da igreja, que tem gente que aí, olha a Aparecida não vende no espaço da igreja, está lá fora, e depois aquele dinheiro não é para o templo, não se compra nada para fazer oferta. Então, as pessoas têm o seu lugar de oração. Se você entra na basílica, deve fazer silêncio, deve estar em oração, porque lá é local de oração. Não desvirtuar o templo da sua finalidade, porque o templo é o lugar onde o povo de Deus se encontra reunido em oração para encontrar com o seu Deus. Mas também lembrar do nosso templo, o corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuidar do templo de pedra, mas sobretudo cuidar do templo pessoa. E não só da nossa pessoa, mas cuidar também da pessoa do irmão. E penso que nesses tempos de pandemia, a gente deve pensar muito bem nisso. Porque a gente acha que passou a pandemia, passou o auge, e aí todo mundo esquece. E há quem diga: mas esse vírus ele só existe num determinado momento porque teve a política. Não, na minha concepção, o vírus estava aí. Talvez os políticos tenham escondido um pouco, porque precisava que o povo fosse às urnas, porque se não se vai às urnas, eles não se elegem. Então vamos
disfarçar como se as coisas estejam amainadas, não vamos mandar todas as notícias, todos os números, depois que passar, aí a gente volta. Mas o vírus nunca foi embora, ele está aí, e enquanto não temos uma vacina, temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e cuidar do irmão como templo vivo do Espírito Santo. Se precisamos cuidar do templo de pedra, como casa de Deus, mais ainda cuidarmos uns dos outros, porque somos morada do Deus vivo, morada do Espírito Santo. Que assim nós possamos, ao longo deste dia, retomar este Evangelho, esta leitura, e cuidarmos para que não desvirtuemos a casa de Deus, mas que possamos fazer da casa de Deus, do templo de pedra e do nosso templo, templo vivo do Espírito Santo, nosso corpo, corpo do irmão, um lugar habitável para Deus e que seja respeitado por cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Hoje quero me alegrar pelo dom da vida do nosso irmão Roger, lá de Varginha, Minas Gerais, que hoje colhe mais uma flor na primavera da vida, que melhor dizer que seja um cravo, né, Roger? Que seja um cravo. Então, que Deus te abençoe muito e lhe dê longos anos de vida e muita saúde. Me alegro muito hoje, Pedro e Marcela, hoje vocês se casam. Meu parabéns para vocês, a minha torcida, estou muito feliz por vocês e mais uma vez eu sei que você pediu que eu estivesse, lamento de não poder estar aí com vocês neste momento, mas daqui eu estou rezando por vocês, que vocês sejam muito felizes, que formem uma família muito abençoada. Meus parabéns e Deus abençoe vocês, Deus os abençoe mesmo. Você merece, Pedro, você é um menino bom, você merece, Marcela, você é uma menina boa. E eu tenho por vocês um carinho muito grande. Pedro, você sabe disso, não precisa que eu diga o quanto eu gosto de você, meu amigo, meu irmão, meu sobrinho, né? Eu tenho por você um carinho muito grande mesmo, Pedro. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você e Marcela e que vocês sejam muito felizes no matrimônio de vocês, na vida de vocês. Tá certo? Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo, feliz e abençoado dia, na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.